pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e quer te salvar. As nove deixou no aprisco. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês, no nome de Jesus Cristo. É um grande privilégio para nós poder estar aqui mais uma vez. Não foi possível fazer a transmissão ao vivo devido ao tempo. Hoje aconteceu alguns imprevistos e não foi possível fazer ao vivo. Eu decidi gravar aqui uma pequena meditação para que não possamos também ficar sem alimento, né, para a nossa alma. A mensagem é algo que realmente é a Bíblia, algo que tem trazido ânimo para nós, para a noiva nesses últimos dias. Quando nós acordamos, nós já acordamos pensando na mensagem, pensando na Bíblia, como que vai ser o dia e lutando, né, contra as astutas ciladas de Satanás. Nessa noite, eu tenho lido uma mensagem, A Frecha do Livramento, mas eu não vou citar sobre ela essa noite. Tem uma pequena, vamos dizer assim, mensagem que o profeta pregou, que foi traduzida pelo irmão Diógenes Dornelles, e também ela está no livro de citações do Ilhan Brana, do profeta. É uma mensagem curtinha. O nome da mensagem é Cura Divina para o Obediente. E eu, vendo que tinha esta mensagem, eu gostaria de trazer ela esta noite, uma pequena porção, ler aqui ela para que nós possamos ver o que o profeta diz nela, né? Na cura divina para o obediente. Quem sabe nesta mensagem está aqui o nosso direito também, mais uma vez confirmado, né? Em relação à cura das nossas enfermidades em todos os sentidos. Eu estou agradecido a Deus por mais uma vez ter dado saúde, ânimo, força para fazer esse trabalho aqui. E sabemos que não é fácil, mas Deus tem dado graça para nós, né? Eu quero ler em João, capítulo 8, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se permanecer na palavra. E conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. Amém. Graças a Deus por isso, né? Querido e bondoso Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Que o Senhor abençoe a vida de cada um dos meus irmãos, nas suas lutas diárias, nas dificuldades que surgem, e que o Teu Espírito Santo nos dê força, nos dê graça, para continuarmos a jornada, a luta, e não desanimarmos, Senhor. O mundo está cheio de lutas, cheio de dificuldades,
mas o Senhor tem nos colocado num lugar de refúgio, que é a Tua Palavra. Então que o Teu Espírito Santo nos ajude esta noite. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Um pequeno comentário antes de iniciarmos o trabalho. Hoje atrasei um pouco também, devido a alguns imprevistos que aconteceram, como eu disse. Alguns atendimentos, né? Estava atendendo o irmão também. Mas eu creio que é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo num tempo onde se tem muito entendimento, ou seja, acham-se que tem muito entendimento em referente à mensagem, à palavra, mas muitos acabam tropeçando no mais básico, no mais essencial, vamos dizer assim, que é a vida vivida, que é aquilo que o profeta nos mostra através da mensagem e nos mostra através da era de Éfeso, o padrão que Paulo estabeleceu através de Paulo, que Deus estabeleceu através de Paulo, para que nós pudéssemos seguir o exemplo. Isso em tudo. O profeta diz em várias mensagens, os irmãos sabem muito bem disso, que a sua vida fala mais alto do que a sua voz, e muitas vezes muito mais alto. Então de nada adiantaria ficarmos falando e não termos vida, se a nossa vida não condizesse com aquilo que estamos falando. Temos pedido a graça do Senhor para nos dar força, ânimo, para vencer, para lutar. E eu creio que Deus tem suprido as nossas necessidades e dando aquilo que nós necessitamos. Mas sem mais delongas, eu gostaria de ler um trechinho dessa mensagem. Peço que os irmãos acompanhem e eu creio que será de grande ajuda para você também. Amém? Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar na tela esta mensagem para que possamos lê-la. Está aqui. A cura divina para o obediente. A cura divina é a propriedade pessoal de cada filho crente em Deus. A atitude mental correta para com qualquer das promessas de Deus trará a cura em sua vida. Onde quer que você esteja, se você ama o Senhor, isso torna você um cristão. Mas você não pode amar o Senhor e fazer as coisas do mundo, pois a palavra de Deus diz: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. 1 João 2:4. A cura divina baseia-se, em primeiro lugar, na palavra de Deus, em segundo lugar, na expiação, em terceiro lugar, na sua fé individual. Os dons divinos de cura não dão a ninguém o poder de curar qualquer pessoa que ele escolha. A imposição de mãos para a cura dos enfermos é um ato de obediência, ensinado pelo Senhor Jesus Cristo, dizendo: esses sinais hão de seguir aqueles que creem. 3 pontos. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17 e 18. A cura não está no indivíduo. A obediência a um ato, assim como é ser batizado nas águas. No entanto, a água não redime os teus pecados. Se o sangue de Jesus Cristo, que te purifica de todo pecado, o batismo nas águas é um sinal externo, mostrando que uma obra interior da graça foi feita. E assim, se você não se arrependeu dos seus pecados e aceitou a Cristo como seu Salvador, o seu batismo não significa nada. Da mesma forma, quando um homem diz que tem fé e não tiver as obras para levantar-se,
e agir como ele crê, isso não faz nenhum bem a ele. A fé sem obras é morta, assim como o corpo sem o espírito está morto. Há duas classes de pessoas com que Deus está lidando neste dia. Um deles é o grupo fundamental e o outro é o grupo do evangelho completo. Na minha maneira de pensar, o grupo fundamental estende a graça para onde ela não pertence. Eu acho que alguns do outro grupo estendem-na para o outro lado, mas bem no meio da estrada está o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu creio na graça, mas por outro lado, eu também creio na santidade. Isaías disse que há uma estrada, o caminho da santidade. Qualquer entrada corretamente construída é maior no centro do que nos lados. Qualquer estrada, né? Para que o lixo possa ser levado. Agora, quando um homem nasce no reino de Deus, ele é colocado bem no meio da estrada, olhando para Cristo, o Salvador. Se ele não prestar atenção, ele vai passar gradualmente para um lado, ou ele vai ficar tão frio e duro, ou ele vai passar para o outro lado, onde ele entra em fanatismo. Mas bem no meio da estrada está o verdadeiro caminho sensato daqueles que obedecem à verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E um Evangelho que você não tem do que se envergonhar, é o poder e a manifestação do Espírito Santo. Você pode crer em graça demais e entrar no universalismo, fazer qualquer coisa que quiser e você estar seguro. Isso é errado. Outros creem que se você fizer isso ou aquilo, você está cruzando a linha de separação para sempre. Muita gente acha que eles têm pecado contra o Espírito Santo. Tudo o que eles precisam fazer é olhar para o seu advogado, isso é tudo. Deus irá trazê-lo de volta para a graça. Que Deus nos ajude a manter o equilíbrio. A cura divina é da mesma maneira. As pessoas dizem que em suas mãos está algum tipo de poder para impor as mãos sobre os enfermos. Eu me diverti recentemente. Havia uma senhora em Sioux Falls que tinha visto as maravilhas obras do Senhor. Alguém sentado perto dela ouviu uma mulher dizer, sem dúvida, que é um verdadeiro homem, mas com certeza ele está cheio de magia. Para ela, isso era uma espécie de superstição, como um pé de coelho, etc. Não, não é superstição, é a bênção de Deus. Eles tentaram compreender Sansão. Ele nasceu neste mundo para ser um nazireu. Não era o seu desejo, era a vontade de Deus que ele nascesse um nazireu. As pessoas tentaram descobrir o segredo do seu ministério. Elas disseram, que tipo de poder tem esse homem? É de uma certa maneira que ele faz sua oração? O poder de Deus sempre deixa as pessoas perplexas. Nenhuma pessoa neste mundo jamais tem ou jamais descobrirá o poder de Deus. Os mistérios de Deus estão ocultos dos seres humanos. Nós aceitamos isso e cremos nisso. A única coisa que Deus faz é fazer uma manifestação desse poder. O homem, ao vê-lo, aceita-o. Quando Felipe trouxe Natanael para Jesus, ele foi um pouco crítico. Mas Jesus disse, eis um verdadeiro israelita em que não há dolo. Ele disse, quando foi que você me conheceu, Rabi? Jesus respondeu e disse-lhe que antes que Felipe lhe houvesse chamado, ele o tinha visto debaixo da figueira. Agora Natanael poderia ter dito, agora, como é que esse sujeito sabe disso? Mas Natanael não tinha dúvidas. Ele respondeu, tu és o filho de Deus, o rei de Israel? A mulher no poço poderia ter dito que ele era algum tipo de espiritualista, porque ele foi capaz de dizer a ela que ela estava vivendo fora do casamento. Mas não. Ela disse, vejo que tu és profeta.
E Pedro, quando ele lhe disse para ir lá e pegar um peixe e obter uma moeda de sua boca e pagar o tributo, e quando ele disse aos discípulos para irem a um determinado lugar e que haveria um homem carregando um jarro de água indo para o cenáculo, eles podiam ter pensado a mesma coisa, mas Jesus disse que ele sabia dessas coisas somente quando o Pai as revelava a ele. Em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas o que ele vê o Pai fazer. Porque as coisas que ele faz também o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo que ou tudo que faz. Ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. João 5, 19, 29. Essas mesmas manifestações estão ocorrendo hoje. Os homens ainda se maravilham, tentando entendê-las. Nós temos muita educação ao invés da salvação. É dessa maneira que foi nos primeiros dias. O sacerdote conhecia todas as palavras em latim. Hoje, nós estudamos as palavras, mas não conhecemos o autor. Agora, Deus está aqui. E até onde Deus está interessado, cada pessoa enferma no edifício está curada. Jesus pagou por esse depósito. No Calvário, o povo fundamental olha para os 3 primeiros capítulos de Efésios e crê que eles são filhos e filhas de Deus, porque eles creem nele. Se eles simplesmente lessem os próximos 3 capítulos, eles descobrirão como eles devem viver para manter sua experiência. Depois, há outras pessoas que têm muita fé, mas elas simplesmente não sabem que elas são. Se elas soubessem. A palavra de Deus é escrita pelo Espírito Santo e está escondida aos sábios e entendidos, mas é revelada aos pequeninos. Ninguém pode compreendê-la, a não ser pelo Espírito Santo. Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode ver. A palavra ver, neste caso, significa entender. Você olha para as coisas que acontecem nessas reuniões e você diz: eu não consigo entender. Você está olhando com seus olhos, mas você entende com seu coração. Isso me faz lembrar de quando eu era um garotinho, quando eu costumava ir nadar. Eu tinha menos roupas do que todos os meninos. Eu usava um pedaço de barbante como cinto ou suspensório e um prego preso através de meu macacão como um botão. Alguma vez você vestiu algo assim? Eu não sou o único menino do país aqui, sou. Vamos ver as mãos daqueles que já usaram um barbante como cinto? Apenas olhe para isso, não é? Quando chegávamos ao buraco de natação, cada um de nós tentava ser o primeiro a entrar. Eu era geralmente o primeiro, porque não tinha muitas roupas para tirar. Eu simplesmente puxava o prego e jogava o macacão no ar, e lá ia eu. Eu sinalizava para os meninos sobre a temperatura da água. Se eu tivesse 2 dedos, a água estava quente. Entrem. Se eu levantasse um dedo, a água estava fria. Mas, irmão, você não sabia como a água estava até que você mesmo fosse. A mesma coisa é a verdade sobre o batismo do Espírito Santo. Você pode olhar para a manifestação e tentar estudá-la, mas apenas entre, então você saberá. Isso será uma experiência pessoal, então você irá entender. Agora, se eu conseguisse levar essas pessoas que sabem que elas são, mas que não têm fé suficiente para preencher o cheque e sacar do depósito que Jesus depositou no Calvário, e depois levar o grupo pentecostal que tem fé suficiente, mas que não sabem como preencher o cheque. Se eu pudesse unir esses 2 grupos, nós teríamos uma igreja de verdade. Você diz que Deus não está fazendo essas coisas hoje. Isso me lembra a história do rapaz que foi colocado na prisão por atirar bolas de goma com estilingue nas pessoas.
Sua mãe foi até a cadeia e perguntou o que ele estava fazendo lá. O menino disse que ele tinha sido pego por atirar bolas de goma. A mãe disse: eles não podem fazer isso. Ele respondeu: eles não podem. Eles fizeram isso de qualquer maneira. Você diz: Deus não vai fazer isso. Ele faz isso de qualquer maneira. Prove do Senhor e veja que ele é bom. Aprova se o pudim é bom. Aprova se o pudim é bom, é comendo do mesmo. Amém. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus. Veja, irmãos, então, uma pequena meditação nessa mensagem do profeta, que o profeta pregou, né? Um pequeno trecho ali. Mas eu creio que dá para nós entendermos a importância da obediência, a importância de crermos no Senhor Jesus Cristo, a importância de não duvidarmos. Você vê que o profeta cita vários exemplos de pessoas que tinham tudo para duvidar, mas não duvidaram. Eles puderam reconhecer. Natanael pôde reconhecer. A mulher do poço pôde reconhecer. Pedro pôde reconhecer. Os discípulos pôde reconhecer. Cada um deles pôde reconhecer que ali estava a autoridade, a palavra. Amém? Então a palavra de Deus é o nosso absoluto, por isso devemos ficar com a palavra. É quando lemos aqui: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então devemos fazer o que? Crer em toda a palavra. Crer no Senhor Jesus Cristo. E crer que se conhecermos a verdade vai nos libertar. Amém? Como a Bíblia nos diz: ouve tudo e retende o bem. Isso abre o nosso entendimento. Estava conversando com uma irmã hoje, através do celular, e nós vemos como que está os ministérios, alguns ministérios aí fora. Infelizmente, eles não querem enxergar o que está na palavra. Quando você aponta a mensagem para eles, aponta a Bíblia, eles também te apontam a mensagem à Bíblia. Porém, eles têm uma interpretação um pouco distorcida daquilo que realmente está na mensagem. Você vai explicar para um destes homens, né, que tem esses ministérios sobre nicolaísmo, eles têm uma explicação sobre isso, né? Então, algumas explicações que até mesmo é difícil de conceber, mas eles têm. Se você vai falar para eles sobre dízimos, eles têm uma explicação e eles se agarram nela. E entre outros assuntos. Por isso que a igreja hoje está lutando, batalhando para retornar à força, voltar à igreja de Éfeso. Porque o principal objetivo nosso é voltar naquilo que era, na essência, voltar no original, na planta. E não é fácil voltar na planta. Muitos não querem voltar na planta porque tem que perder os benefícios, tem que se humilhar, mas muitos não querem. Quando você cita que um pastor não pode ter mais de uma igreja, que o pastor tem que ser o pastor local daquela igreja, você vê alguns pastores dizendo que isso é uma doutrina que foi formada agora, recentemente. E você encontra o exemplo do ministério do profeta, que está claro, escancarado para nós. O profeta diz em várias mensagens que a sua vida fala muito mais alta do que a sua voz, do que o seu sermão. Você olha para o ministério do profeta e vê que ele tinha uma igreja, ele era pastor de um tabernáculo somente, e você vê pastores com 15, 20, 30 igrejas. O que será que tem acontecido? Será que não tem pessoas capacitadas para ser pastor? Será que tem pessoas não capacitadas para assumir o cargo, a responsabilidade? Ou será que esses pastores não têm dado a liberdade para a igreja escolher? Não têm instruído a igreja de maneira correta para escolher? Têm prendido ela no nicolaísmo? Porque eles acham que nicolaísmo é somente um pastor sobre outros pastores. Eles têm uma visão muito curta disso.
muito curta, porque o que significa nicolaísmo? É conquistador de leigos, ou seja, grupos de pessoas que não têm um entendimento amplo da palavra e são amarrados naquilo e ficam presas. Então, nicolaísmo, o profeta nos mostra na mensagem as 7 eras da igreja, está bem claro, esclarecido na era de Pérgamo, na era de Éfeso, você vai ver lá. Nico significa conquistar e laita significa leigos. Então é o que está acontecendo hoje. Então, voltemos nós para a palavra. A cura é gerada pela obediência à palavra. A cura divina é para o obediente, é para quem obedece a palavra, é para o obediente. Mas quando estamos falando de cura, essa cura que eu estou querendo que os irmãos compreendam é a cura para a alma também. É a cura que liberta, que abre o seu entendimento. Então, quando você vê um homem com um argumento fraco, ele diz, como eu ouvi hoje à tarde, né, que esses ministérios que só tem uma igreja local não geram, são fracos, pode ser em outras palavras, não gera. Mas esse que tem 20, 15, 30, esse gera grupos, gera membros, né? Esse é o argumento que é utilizado. Então, mas nós olhamos para o contraste disso, nós olhamos para a vida do profeta, você vê que o profeta tinha um tabernáculo, ele gerou quantos e quantos e quantos. Então, isso que traz o descanso para nós, em relação à palavra, em relação à mensagem do profeta. Quando você vai encostar em alguém para falar sobre os dízimos, eles também correm. Eles usam várias mensagens que o dízimo é do pastor, mas eles não entendem a aplicação correta disso. Quando você mostra Números 18, quando você mostra várias mensagens do profeta, a maneira que o profeta aplicava, a maneira que o profeta vivia, eles usam argumentos fracos. Dizem que no início o profeta não vivia dos dízimos porque a igrejinha era pequena. É um argumento muito fraco, irmãos. Que Deus tenha misericórdia. Eu não quero ficar somente com argumentos. Eu quero que a minha vida seja de acordo com aquilo que foi expressado pelo nosso profeta. Como Paulo tinha muitos direitos, muitos benefícios se ele desejasse, mas ele não tinha feito uso de nenhum daqueles para não tornar pesado para os irmãos. Então, nós cremos em toda a palavra. Então, que Deus possa dar graça para nós, que você possa tomar esse pequeno texto, essa pequena mensagem do profeta que lemos essa noite e refletir um pouquinho. Reflita, não duvide de Deus. Se Deus tem colocado algo no teu coração, creia de todo o coração, segure firme. Você pode ter certeza que Deus, Ele é responsável pelos seus. Ele vai suprir a sua necessidade. Amém? Deus te abençoe. Esse pequeno trechinho que eu queria trazer para vocês essa noite. Estava estudando outro assunto, né? Mas não consegui terminar. Eu acredito que Deus tem nos dado essa vontade, esse desejo no coração de falar essas pequenas palavras. E ore, irmão. Lembre de orar pelo ministério, lembre de orar pelos irmãos, ore por aqueles que estão indecisos, ore por aqueles que estão no nicolaísmo, para que Deus possa abrir o entendimento, para que assim nós possamos seguir firmes e chegar à estatura de um varão perfeito, da maneira a qual o profeta viveu, ser o exemplo, que nós possamos olhar para a nossa vida e olhar para o profeta e nos identificar. É tão gostoso quando você olha para a mensagem do profeta e você olha para a tua vida como um ministro, como um homem de frente, de linha de frente, e você começa a ver, você começa a se identificar com as atitudes dele, com as ações dele. Isso alegra o nosso coração, porque aí nós temos a certeza que estamos no caminho certo. Agora, quando nós começamos a olhar e ver que está tudo ao contrário daquilo que estamos fazendo, isso é preocupante. Volte atrás, corrija, alinhe, que Deus dará graça para cada um de vocês a seguir essa caminhada. Que Deus te abençoe, desejo a você um ótimo resto de semana. Estou orando por cada um de vocês. Os irmãos me perdoem
por não conseguir transmitir hoje, né? Foi devido a alguns atendimentos, mas eu creio que Deus continuará nos dando graça. Deus abençoe a cada um, no nome de Jesus Cristo. Shalom. Feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas.